Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, sejam muito bem-vindos, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que faz parte do nosso canal, seja muito bem-vindo também, você que está chegando pela primeira vez, que está conhecendo o nosso canal. Desculpe aí que às vezes, alguns dias acontecem alguns erros, alguns probleminhas, mas a gente tenta corrigir, Já não é a primeira vez e talvez não vai ser a última que a gente vai às vezes errar uma homilia ou outra. E nesses dias aí apareceu também um evangelho na semana passada, nessa semana na verdade, um evangelho que estava fora do lugar, mas foi porque eu uso a liturgia aqui do Chile e o evangelho daqui era diferente. Então às vezes pode acontecer isso, porque eu uso a liturgia daqui e aí outra conferência episcopal, outra realidade, às vezes acontece isso. E também, vocês estão vendo que a gente está num lugar diferente, Porque esses dias tive a graça estou pregando um retiro para os seminaristas aqui no Monastério das Monjas Beneditinas, aqui na cidade de Quillota, no Chile. Então por isso também esse ambiente diferente, Que Jesus aqui atrás, a gente está no ar livre. Eu acho que eu não vou nem colocar música no vídeo de hoje para você poder escutar os pássaros que estão cantando aqui, para a gente poder fazer essa experiência também da natureza que louva ao Senhor. Então, a gente está aqui pregando esse retiro e vamos à nossa meditação de hoje. Hoje, então, nesse sábado, dia 2 de agosto, nós vamos ver pela primeira leitura, agora a gente no livro do Levítico, vai ver pela primeira leitura que eles estão celebrando um ano jubilar. Deus vai dar a orientação. Então a gente vai ver que a gente está ouvindo falar tanto na diocese, na Arquidiocese do Rio, sobre o ano, na Arquidiocese do Rio, no Brasil e no mundo, do ano jubilar, desse ano jubilar. E esse ano jubilar, a celebração jubilar, ela tem origem na Sagrada Escritura. A gente vai ver pela própria Sagrada Escritura esse testemunho do ano jubilar, que vai se dizer que vai contar 49 anos, E depois dos 49 anos, claro que o tempo de 49 anos ainda não eram anos tão definidos como a gente está vendo agora, Tanto que ele vai dizer, conte 7 semanas e depois das 7 semanas, o 50º ano. Basicamente era isso, As semanas os anos eram mais curtos, não eram tão delimitados e definidos como a gente tem agora, com 12 meses e tal, toda essa definição. Mas depois de 49 anos, o 50º seria o ano jubilar. Hoje, atualmente, a gente celebra o ano jubilar a cada 25 anos, mais ou menos. Celebramos 2020, agora 2025, o outro ano jubilar. Então, mais ou menos a cada 25 anos, a gente celebra esse ano jubilar, que é um ano da graça de Deus, porque recebemos muitos favores de Deus, principalmente pelas indulgências que são celebradas. O que é uma indulgência? Quando nós cometemos um pecado, nós nos confessamos e recebemos o perdão do pecado recebido. Só que o pecado, assim como, por exemplo, se eu passar num arame farpado e me cortar, aquela ferida ela vai criar uma casca, vai cicatrizar, mas ela vai deixar uma marca. Assim também é o pecado. Quando eu me confesso, o pecado ele é cicatrizado, ele é apagado, mas fica uma cicatriz, como que uma consequência desse pecado que pode me fazer herdar uma pena de purgatório por alguns anos. E a indulgência, se ela for parcial, ela apaga uma parte desses pecados que eu cometi, das consequências desses pecados. Agora, se eu recebo uma indulgência plenária, que é como é a indulgência própria para quem participa do Ano Santo, ela apaga todos os pecados. Então eu me encontro puro. A indulgência ela pode ser aurida, recebida uma vez por dia, E ela pode ser recebida uma vez por dia por si mesmo ou por alguém. Eu posso também oferecer. Então, por exemplo, eu recebi hoje por mim. Amanhã eu posso receber por alguém da minha família. Então ela pode ser recebida mais de uma vez, mas eu posso recebê-la uma vez por dia. Então, por exemplo, se eu for 2 vezes no mesmo dia, eu posso oferecer por uma outra pessoa. A indulgência, ela exige que eu esteja confessado, ou que eu me confesse no lugar, no dia, que eu reze pelo Papa, então tem que rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória e o Credo na intenção do Santo Padre, Papa Leão agora, e também passar pela Porta Santa. Isso vai me dar a indulgência. E esse ano também é um ano de libertação.
Porque se eu recebo a indulgência, eu estou recebendo a libertação dos meus pecados. E também, além da base do subsídio para o ano jubilar, a leitura de hoje, essa primeira leitura, vai falar para nós que vai nos convocar à justiça. Porque vai falar sobre os terrenos que devem ser vendidos, e os terrenos vão ser vendidos a partir do número de colheitas. Então, os terrenos que tiveram muitas colheitas vão ter um preço mais elevado, e os que tiveram poucas colheitas um preço mais barato. Só que não se pode mentir sobre isso, então, ou seja, não se pode enganar o outro. Isso é importante porque às vezes a gente engana as pessoas, né? Quando vai vender alguma coisa, quando vai oferecer alguma coisa em troca de algo, às vezes no trabalho, a gente engana pessoas, por exemplo, quem foi que fez isso? A gente não diz que foi a gente que fez, ou então a gente diz que foi a gente que fez tal coisa que não foi que fez. Então, a justiça, ela também inclui não só dar o que é de direito a quem é devido, como é a definição básica de justiça, mas ela inclui também não enganar os outros. Muitas vezes a gente engana pessoas, a gente mente, a gente omite, a gente esconde. E isso é enganar o outro. E aí fere o preceito da justiça, tá? Porque quando eu engano alguém, eu estou enganando alguém porque eu estou tentando tirar uma vantagem de certa situação. Só que muitas vezes eu estou tirando uma vantagem do outro, sobre o outro, mas eu estou desagradando a Deus. Então tem que tomar cuidado com isso para que a minha vida não seja uma vida que desagrade a Deus. Nós vamos ver também no Evangelho que a fama de Jesus começa a se espalhar. A fama de Jesus vai se espalhar principalmente por questões políticas e também públicas. Por quê? Quem já viu The Chosen, dá para perceber um pouco essas questões políticas acontecendo e públicas. Porque muita gente estava vindo para Jerusalém para ver as pregações de Jesus. E a cidade não comportava o número de pessoas que vinham. Então, a cidade estava cheia, não tinha alojamento, não tinha onde essas pessoas ficarem. As pessoas estavam fazendo alojamentos irregulares, as pessoas estavam enchendo a cidade. Então, Herodes ficou sabendo de Jesus também pelos milagres. Porque os milagres justificavam os problemas políticos e públicos. Mas o motivo principal era que estavam falando de Jesus pela movimentação que ele estava fazendo na cidade. Então, e às vezes isso que acontece. Às vezes a gente sabe mais dos outros, das coisas ruins, do que das coisas boas. Porque Herodes ficou sabendo por causa da movimentação. Porque talvez, se Jesus estivesse fazendo milagres e não estivesse sendo tão público e movimentando tanta gente, talvez isso nem ia chamar atenção. Mas como estava movendo massas, estava esvaziando o templo, e aí isso deixava os mestres da lei, os sacerdotes revoltados, porque o povo não estava indo para o templo para escutar a pregação de Jesus, e aí diminuía o dinheiro que entrava no templo. Aí os sacerdotes vão reclamar de Jesus. Estava tendo muita movimentação na cidade, os soldados começavam a reclamar que não tinham como controlar as pessoas que estavam por ali. Então tudo isso vai fazendo Jesus tornar-se conhecido. Mas ele se torna conhecido em primeiro lugar pela movimentação do povo, e não pelos milagres e pelas obras que ele estava fazendo. Então a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes o erro ele vai falar mais alto do que um acerto, ou outros interesses vão falar mais do que os acertos. Mas nós temos que focar nas coisas boas, nos acertos, nas coisas verdadeiras que temos que fazer por nome e por graça do Senhor. Nós vamos ver também a questão de que Herodes e João, porque Herodes vai pensar que Jesus era João Batista que havia voltado, mas Herodes matou João. Herodes matou João por quê? Porque Herodes era um frouxo. Herodes não tinha coragem, porque Herodes ele gostava de ouvir a pregação de Jesus, mas como ele não tinha força para mudar, porque João falava para ele uma verdade. João falava para ele a verdade de que a mulher que ele estava não podia ser tomada, porque só se pode tomar a mulher do irmão quando ela não tem filhos. Mas a mulher de Filipe tinha um filho, então Herodes não podia tomar a mulher do seu irmão. Mas Herodes ainda assim tomou a mulher do irmão. E aí João falou para ele a verdade. E ele achava aquela palavra boa, bonita e forte, mas ele não tinha coragem para mudar diante daquela verdade que havia sido dita. Então, ou seja, Herodes fugiu da verdade. Ao contrário disso, João ele assume a verdade, ele fala a verdade para Herodes e assume as consequências, porque ele vai morrer por causa da verdade que ele falou. Herodes também era extremamente influenciável, porque ele se deixou levar pela bebida e pela sedução da dança, né, daquela jovem, e vai matar João. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós somos mal influenciados, às vezes nós somos mal assistidos, às vezes nós somos mal acompanhados e acabamos falando besteira. Na vida cristã, a gente precisa ser acompanhado por um diretor espiritual, por uma pessoa mais velha de caminhada, por uma pessoa que faça uma partilha generosa e verdadeira com a gente. Para quê?
para que não sejamos mal influenciados, para que não pensemos mal dos outros, da igreja ou de situações. Então é muito importante a gente ter amigos bons de partilha, para que não sejamos mal influenciados para fazer coisas ruins, porque o que deve prevalecer na nossa vida é a verdade, e não o mal, e não o erro. Então que a gente busque na nossa vida pessoas que nos ajudem a escutar a verdade, pessoas que falem a verdade para nós, para nos ajudar a chegar ao céu. Porque pessoas para influenciar e fazer o mal, a vida já está cheia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.